E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bacana? Bom, vamos aí dando continuidade ao nosso conteúdo, torcendo muito para a gente voltar às aulas presenciais, que eu acho que a gente acaba aproveitando bem mais, e também por causa do contato que a gente tem, né, mais próximo, podendo aí conversar, podendo tirar as dúvidas, mas durante esse período a gente precisa dar continuidade ao material e a gente vai dar continuidade aqui com a bioquímica, né? Nosso tema da aula de hoje vai ser a glicólise, tá? O que vem a ser a glicólise? Glicólise é a gente pegar a glicose, fazer uma série de reações químicas com ela para tentar, a partir daí, retirar um pouco da energia que está armazenada na glicose e aproveitar para ressintetizar o ATP. A gente tem que lembrar, né, que as células elas precisam do ATP para poder gerar energia para as suas funções. E a gente só tem como fazer isso, né, se a gente tiver o ATP, a concentração de ATP estiver suficiente dentro da célula. E como que a gente mantém? Através de uma série de vias metabólicas, a gente já conversou um pouco sobre isso, tá? E uma das vias metabólicas que a gente já comentou vem a ser a glicólise. Então, como é que isso funciona, né? Qual é essa fonte aí da glicose, como que a gente trabalha com essa questão? Bom, a glicose, ela pode vir aí basicamente de duas fontes, tá? Ela pode vir da alimentação ou ela pode ser produzida pelo nosso fígado. No nosso caso aqui, para o que a gente vai estudar, não importa se ela veio da alimentação, se ela veio do fígado. Importa que ela vai chegar nos tecidos através da corrente sanguínea. Chegando através da corrente sanguínea, ela vai entrar na célula e vai sofrer aquele processo que eu vinha falando de degradação, de quebra, até liberar energia para a produção do ATP, certo? Nessa imagem aqui, vocês podem ver, a gente está representando uma célula, tá? Então, essa parte aqui branca, né, é a parte interna da célula e aquela parte mais rosada lá é a parte extracelular, a parte de fora da célula. Então, vocês podem observar que está lá, ó, glicose sanguínea, né? Então, eu tenho a glicose sanguínea, ela tem que entrar na célula para que ela possa sofrer o processamento, para que ela possa liberar essa energia que ela tem armazenada. E como é que ela faz isso? Para ela poder passar na membrana, ela passa através de proteínas, proteínas essas chamadas de proteínas transportadoras de glicose, ou GLUT, que é da sigla em inglês. Então, tem proteínas chamadas GLUT, que elas são responsáveis por fazer com que a glicose que está lá fora, ela possa entrar e aí sofrer as suas transformações. No fígado e no músculo, além dela entrar e sofrer essas transformações aqui, né, ela pode também vir a se converter em glicogênio. Glicogênio é um carboidrato, que é um carboidrato que a gente tem dentro do músculo e do fígado e que são fontes, né, de reserva de glicose para essa glicose ser utilizada sempre que for necessário, né, aí nesses dois tecidos. Bom, e aí? E aí, que é o seguinte, quando a glicose entra na célula, o primeiro processo que ela vai sofrer se chama fosforilação. O que vem a ser uma fosforilação? Então, eu vou pegar a glicose e vou ligar a ela um grupamento fosfato, tá? E aí, isso aqui é a fosforilação. Mas como que isso é feito? Se você reparar, olha aqui, tem um ATP, adenosina trifosfato, né? Que a gente já falou sobre ela, aquela molécula ela tem 3 fosfatos. Essa adenosina trifosfato vai ceder, né, o seu fosfato lá para a glicose. E essa glicose vai receber esse fosfato e ela vai deixar de ser glicose e vai passar a se chamar glicose 6-fosfato. Bom, por que glicose 6-fosfato? A glicose é uma hexose. O que é uma hexose? É um açúcar com 6 carbonos. E aí a gente numera esses carbonos de acordo com a sequência. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E esse fosfato que ela vai receber, ele vai se ligar no carbono de número 6. E é por isso que a gente chama de glicose 6-fosfato.
É muito comum algumas pessoas fazerem uma confusãozinha, né? Tipo, ah, não, 6 fosfatos. Não, não são 6 fosfatos. É um fosfato só que recebeu ali do ATP. Recebeu esse fosfato, ele é ligado no carbono de número 6 e aí gera aqui a glicose 6-fosfato, tá? Só que aquele ATP, ele cedeu um fosfato. Se ele tinha 3 e cedeu 1, ele passa a ser ADP, ou adenosina difosfato, né? Como a gente pode observar aqui. Então tem aqui a adenosina difosfato, correto? Que foi o que sobrou lá daquela adenosina trifosfato que cedeu esse fosfato. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que a glicose pode entrar e sair da célula. Já a glicose 6-fosfato, ela não passa pela membrana, então ela fica retida ali dentro da célula. Então, a glicose entrando na célula, uma das primeiras atitudes aí, uma das primeiras providências tomadas pela célula é fosforilar a glicose para que ela realmente não possa sair mais lá do meio intracelular. Mas a gente tem que notar uma coisa. Eu tinha dito lá anteriormente, né, que a ideia era ir transformando a glicose em outras moléculas para poder extrair a energia dela e produzir ATP. E aí, o que a gente fez agora, na verdade? A gente pegou um ATP e transformou em ADP. Que a gente poderia dizer que a gente gastou um ATP. Mas olha só, eu vou trocar esse verbo gastar pelo verbo investir. Por que eu vou trocar? Porque normalmente a gente fala gastar, significa usar e acabou, e foi embora, fundo perdido. Né? Então eu gastei o meu sapato, já era, aquele sapato não tem mais uso. Investir é diferente. O que eu estou fazendo quando eu penso em investir? Eu estou pensando em dar algo para receber algo em troca e de preferência, e esse em troca que eu vou receber é mais do que aquilo do que eu forneci. Então, por isso que alguns autores chamam essa fase que eu vou descrever inicialmente de primeira fase ou fase de investimento. Né? Eu não vou produzir ATPs aí no início. Na verdade, eu vou investir ATPs. Então, primeira reação química, a glicose sofre uma fosforilação e se converte em glicose 6-fosfato. A partir daí, eu vou começar a ter uma série de reações. Então, a glicose 6-fosfato, ela vai ser isomerizada. O que significa ser isomerizada? Ela vai ser convertida numa outra molécula muito parecida. Né? Eu não vou ter mudança nos átomos, eu vou ter mudança só na forma dela, na estrutura dela. E aí ela deixa de ser glicose 6-fosfato e passa a ser frutose 6-fosfato. Olha ali, frutose 6-fosfato. Por que frutose 6-fosfato? Na verdade, continua sendo uma hexose, né? Tem 6 carbonos e o fosfato está lá ligado no carbono de número 6. O que vai acontecer com a frutose 6-fosfato? Ela vai ser novamente fosforilada. E como que isso vai acontecer? Olha lá, eu vou usar outro ATP. Eu vou pegar um ATP, vou transferir o fosfato desse ATP para a frutose, tá? Como ele vai perder o fosfato? Ele vai virar ADP, né? ATP perdeu o fosfato, vira ADP. E a frutose 6-fosfato vai passar a ser uma frutose 1,6-bisfosfato. Então, olha só, preste atenção. Frutose 1,6-bisfosfato. A gente tem que seguir aquela mesma lógica. Se eu tenho uma frutose fosfato. Então é uma hexose, 6 carbonos, um carbono ligado no carbono, um fosfato ligado no carbono número 1, um fosfato ligado no carbono número 6, ok? Próximo passo, a gente vai pegar essa frutose 1,6-bisfosfato e vai quebrar ela ao meio. Então, se eu tenho uma molécula que tem 6 fosfatos e quebra ela ao meio, eu vou formar 2 moléculas, cada uma delas com 3 carbonos e 1 fosfato.
Uma delas se chama gliceraldeído 3-fosfato, a outra se chama dihidroxiacetona fosfato. Para motivos práticos nossos aqui, toda dihidroxiacetona de fosfato vai ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato, tá? Na realidade, não é bem assim que ocorre, mas para a gente aqui, para o nosso estudo, então a gente tem que entender o que? A dihidroxiacetona vai ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato. E isso implica em quê? Isso implica que eu vou ter, ao final desse processo até aí, que é a tal da fase do investimento, olha lá, investir mais um ATP. No final da fase de investimento, eu terei 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e terei investido 2 ATPs, ok? Então, eu tenho 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e tenho investir 2 ATPs. Ou seja, se eu fosse olhar no meu saldo de ATP, eu estaria negativo, né, em 2 ATPs a menos para cada glicose que eu utilizar. E aí a gente segue. E a gente segue aqui para um passo um pouquinho mais complexo. Aí eu preciso que realmente assim, a concentração agora fique bem ligada, né? Então, olha lá. Eu tenho o gliceraldeído 3-fosfato, que foi aquele gliceraldeído 3-fosfato formado lá. Aquele continua lá a sequência. Eu tenho fosfato inorgânico. Fosfato inorgânico a gente tem um monte dentro da célula, né? E eu tenho aqui uma outra molécula chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidado. Caraca, palavrão esse, hein? Não, nada disso. Vamos lá. Nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidada. Normalmente a gente vai chamar ela como? Vai chamar como está aqui. NAD+, que é a sigla, né? Então, a partir de agora, eu vou chamar de NAD+, que é como a gente vai se referir a ela de forma mais ampla. Bom, e aí o que vai acontecer? Então eu tenho lá o gliceraldeído 3-fosfato que se originou lá da glicose, daquele processo lá da fase de investimento. Eu vou ter uma enzima, né, chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que essa enzima ela vai pegar esses 3 substratos, gliceraldeído 3-fosfato, o fosfato e o NAD+, e vai catalisar uma reação química. Que reação química vai ser essa? Ela vai produzir 3 novos produtos, né? O primeiro é o 1,3-bisfosfoglicerato. O segundo deles vai ser aqui, ó, o aqui o íon hidrogênio. E o terceiro, um NADH. Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida, ok? Então, NADH. Então, ela pegou aqueles compostos e transformou nesse. Deixa eu botar um resumo aqui para você poder observar melhor. Então, olha só, eu tinha lá no início, né, gliceraldeído 3-fosfato e ele foi transformado em um 3-bisfosfoglicerato. O que você vai reparar de diferença? O gliceraldeído 3-fosfato, olha lá, ele tinha um fosfato só, estava ligado no carbono de número 1. O que você vê aqui no 1,3-bisfosfoglicerato? Tem 2 fosfatos aqui, ó, um aqui embaixo no carbono 3 e o outro que já estava lá no carbono 1, certo? Então eu passei até agora uma molécula com 3 carbonos e 2 fosfatos, um ligado no carbono número 1, outro ligado no carbono número 3. Só que, como produto dessa reação química, eu gero também íon hidrogênio e gero também NADH. Olha lá que eu tinha um NAD+, que era oxidado, e transformei em NADH, que é reduzido. O que significa isso? Significa que ele roubou 2 elétrons lá do gliceraldeído 3-fosfato. Bom, por que eu estou focando nisso aqui, nessa reação, eu parei tanto tempo assim? Pelo seguinte, primeiro, se eu estou liberando íons de hidrogênio, né, eu estou alterando o pH da célula. Eu estou fazendo com que o pH da célula fique mais ácido. Então, quanto mais íons de hidrogênio eu produzir, mais ácido vai ficando o meio intracelular. E isso não é legal. A célula tem uma faixa de pH ótima para trabalhar.
né? Então, se eu diminuir muito o pH, essa célula talvez não funcione muito bem. Então, isso pode vir a ser um problema. Guarde essa informação. E a outra, como eu estou transformando muito NAD mais em NADH, né? Eu estou convertendo uma molécula na outra. O que está acontecendo? Eu estou criando um desequilíbrio entre essas moléculas. E quando eu crio esse desequilíbrio, nesse caso, eu chamo de desequilíbrio do tônus redox, né? Porque eu tenho substância oxidada sendo transformada em substância reduzida. E aí as oxidadas estão aumentando em concentração e as reduzidas estão aumentando em concentração. Isso também pode ser um problema para a célula. Por quê? Porque a célula também tem que trabalhar com tônus redox adequado. Então, veja bem, essa reação química da via glicolítica, que a gente está observando aqui, ela gera dois potenciais problemas. O primeiro, dois potenciais problemas diferentes. É a mesma reação, mas são problemas diferentes. O primeiro, eu posso causar acidose. O segundo, eu posso causar desequilíbrio do tônus redox. Vamos guardar essa informação que lá na frente a gente vai voltar a ela de forma mais detalhada e de forma mais importante. Ok. O que vai acontecer então lá com o 3-bisfosfoglicerato? Agora eu vou entrar na segunda fase da glicólise. A segunda fase da glicólise ou fase do pagamento, né? Então aquela primeira fase da glicólise a gente chamava de fase de investimento. Essa fase agora a gente chama de fase de pagamento. Ou seja, é aqui que eu espero recuperar e, se possível, lucrar com os ATPs que eu investi lá no início do processo. Então, o que vai acontecer? Olha só que interessante. O 1,3-bisfosfoglicerato vai reagir com um ADP. Olha lá, vai reagir com um ADP. O ADP vai receber um dos fosfatos. E se ele recebe o fosfato, ele vira ATP. Então eu peguei um ADP, peguei um fosfato do 1,3-bisfosfoglicerato e juntei ao ADP, adenosina difosfato, recebeu um terceiro fosfato, passa a ser adenosina trifosfato, produziu um ATP. E o 1,3-bisfosfoglicerato, né, perdeu um fosfato, ele vai passar a ser 3-fosfoglicerato. Ou seja, ele continua sendo aquela molécula de 3 carbonos, só que agora, em vez dele ter 2 fosfatos, ele passa a ter um só, e esse fosfato está ligado no carbono número 3. Bom, voltando aqui, então olha lá, eu vou pegar um ADP, vou pegar esse ADP, ele vai receber um fosfato, lá do 1,3-bisfosfoglicerato, ele vai se transformar em ATP, produzir um ATP. Estou começando então a recuperar o investimento que eu fiz. Mas você tem que lembrar de um detalhe. Eu não produzo uma vez só um 3-bisfosfoglicerato. Eu produzo ele 2 vezes. E se eu produzo ele 2 vezes, essa reação química acontecerá 2 vezes. E se ela acontece 2 vezes, em vez de eu produzir um único ATP, eu vou produzir 2 ATPs. Então, nessa reação química, eu já estou produzindo 2 ATPs. E aí, se eu tenho o investimento de 2 ATPs que eu fiz anteriormente, e aqui eu produzi 2 ATPs, eu já zerei a minha conta. Ou seja, aquilo que eu investi já está pago. Se vier alguma coisa agora passa a ser lucro, né? Então, dando sequência, o que vai acontecer? O 3-fosfoglicerato ele vai ser convertido em 2-fosfoglicerato. Não vou ficar entrando muito no mérito dessas reações. Isso aí é só uma troca, né? O fosfato estava no carbono de número 3, passa para o carbono de número 2. Não é só isso, mas para a gente aqui, esse 2-fosfoglicerato, por sua vez, vai se converter em fosfoenolpiruvato, é mais uma outra transformação química, e aí vai acontecer uma coisa interessante de novo. Eu vou pegar o fosfoenolpiruvato, vou pegar um ADP,
vou transferir novamente o fosfato. Vou pegar o fosfato que sobrou lá no fosfenolpiruvato e vou transferir para o ADP. E aí esse ADP vai receber um fosfato, ele vai se tornar ATP. E o fosfenolpiruvato e vai virar ATP, certo? Adenosina trifosfato. E o fosfenolpiruvato vai se converter em piruvato. Lembrando mais uma vez, toda essa sequência aqui que eu estou mostrando, acontece 2 vezes. E se ela acontece 2 vezes, tudo isso aqui está acontecendo em dobro, né? Se nessa reação química eu produzo 1 ATP, como ela acontece em dobro, eu vou produzir 2 ATPs. Então, na fase de pagamento toda aqui, eu acabo produzindo 4 ATPs, correto? 4 ATPs, só que eu investi 2. Então, se eu tenho 4 ATPs produzidos e investi 2, qual foi o meu lucro? Foram 2 ATPs. Então, ao final aí da fase de pagamento, eu fui capaz de lucrar 2 ATPs, produzir 2 ATPs a mais do que eu tinha antes do início do processo. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe. Aqui só para mostrar, né? Então, veja bem, olha lá. Eu tinha aqui, né? Eu estou mostrando uma fase onde eu estou produzindo 2 ATPs. Mas eu não posso esquecer que eu tenho isso em dobro. Então, na verdade, eu tenho os 4 ATPs sendo produzidos aqui. Não podemos esquecer dos 2 ATPs que foram investidos lá no início. Então, meu saldo final são 2. A produção total é de 4. Ok, mas a gente não pode esquecer do seguinte. Legal, olha lá, eu produzi o piruvato. Aquele piruvato lá que eu produzi, certo? Ele foi produzido lá no final da via glicolítica, eu fiz todo aquele processo, gerei aqueles ATPs e produzi dois piruvatos. Só que lá no meio eu também produzi íons de hidrogênio, causando acidose, diminuindo o pH, e produzi também muito NADH, né? Muito NAD reduzido, diminuindo a concentração de NAD oxidado. E aí eu tenho aqueles 2 possíveis problemas. Estou causando uma acidose, o que não é positivo para a célula, e 2, estou causando um desequilíbrio do tônus redox. Bom, mas para nossa saúde, nossa felicidade, nós temos uma enzima chamada lactato desidrogenase. Lactato desidrogenase é uma enzima que vai fazer o quê? Vai usar esses 3 substratos aí. Olha lá, vai usar o piruvato, o íon hidrogênio e vai usar o NADH. Então essa enzima vai pegar essas 3 coisas. Ela vai pegar essas 3 coisas e vai produzir o quê? Vai produzir 2 outras. Ela vai produzir uma substância chamada lactato e o NADH vai virar NAD+. Tá? Então ela vai pegar aqueles 3 substratos e vai ter esses 2 produtos. Vamos botar tudo junto aqui para ficar mais fácil de você entender. Olha só. Então, vamos dar uma observada aqui. O seguinte. Olha lá. Eu no final da via eu produzi o piruvato, correto? Está lá o piruvato que eu produzi. Olha lá o piruvato como ele tem no carbono número 2, ele tem uma dupla ligação com o oxigênio. Carbono tem 2 tracinhos e o oxigênio, né? Ele tem uma dupla ligação com o oxigênio. O que aconteceu aqui quando eu olho para o lactato? Eu já vou ter no carbono número 2 o oxigênio com uma ligação só com o carbono. E a outra ligação ele forma com o hidrogênio. E a outra, eu ainda tenho uma adição aqui de um segundo hidrogênio. Então eu vou ter 2 hidrogênios sendo ligados ao lactato. Eu vou ter um hidrogênio que vai ser ligado ao oxigênio e um hidrogênio que vai ser ligado diretamente ao carbono número 2.
E aí eu formei o lactato. De onde vieram esses hidrogênios? Bom, um hidrogênio veio daqui, ó, do próprio hidrogênio que foi liberado. Então, como eu liberei hidrogênio, e agora eu liguei hidrogênio no piruvato para formar o lactato, eu estou reequilibrando o pH. Né? Porque se eu libero de causar uma acidose, tá? E além disso, né, como bônus a gente pode falar assim, eu estou pegando o NAD que está reduzido e estou oxidando ele, transformando ele em NAD+. Ou seja, lá no início eu estava desequilibrando o tônus redox e agora o que eu estou fazendo? Estou reequilibrando o tônus redox. Então, muito interessante a gente entender isso, porque algumas pessoas pensam muito no lactato de uma forma negativa. Pensam que o lactato, se produzir muito lactato é ruim. Na verdade, produzir lactato ajuda a célula a manter o pH e ajuda a célula a manter o tônus redox. Isso significa, na prática, que ajuda a célula a se manter funcionando. Ajuda a célula a manter-se mais tempo com suas funções sendo realizadas. Tá? Então, se eu botar aqui tudo junto, olha lá. O que eu tenho aqui agora? Veja bem, lá no início, olha lá, gliceraldeído 3-fosfato vai produzir NADH, vai produzir hidrogênio, está marcado ali nas setas brancas. Aí eu vou produzir um 3-bisfosfoglicerato. Aí vou continuar as reações, vou continuar até o piruvato. O que vai acontecer com o piruvato? O piruvato vai ser transformado em lactato. Para ser transformado em lactato, o que vai acontecer? Ele vai pegar um hidrogênio, ele vai pegar o NADH, certo? E vai converter o NADH em NAD+. E aí vai produzir o lactato. Se todo o piruvato produzido for convertido em lactato, é claro que isso não acontece dessa maneira, mas se todo ele fosse produzido, eu não ia produzir nenhuma acidose e eu também não ia produzir nenhuma alteração no tônus redox. Né? Então, quanto mais lactato eu consigo produzir, melhor, mais útil isso se torna para nossas células. Tá? Então, esse mito de que o lactato é um causador de problemas, na verdade não é. E a gente vai ver mais algumas coisinhas aqui sobre o lactato. A primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte: existe uma parceria enorme entre o fígado e o músculo, de várias coisas. Mas entre elas, tem uma parceria aqui que é o seguinte: olha lá, o músculo, ele produz lactato, correto? Então, lembra bem aqui o seguinte, eu fiz ali um resumo, né? Olha lá, glicose até piruvato. Ali você sabe que é glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 6-bifosfato, mas eu botei ali tudo como uma seta só para dar uma resumida e cheguei já lá no final no piruvato. E o piruvato, o que eu faço com ele? Converto em lactato. Como o músculo em atividade, ele produz uma quantidade muito grande de lactato, parte desse lactato ele é exportado. Ele vai para a corrente sanguínea. No próximo slide eu vou mostrar isso para vocês. Processo a gente chama ele de gliconeogênese. Então, o que é a gliconeogênese? É eu pegar uma substância que não é carboidrato e transformá-la em glicose. Nesse caso, o fígado está pegando lactato e transformando em glicose. E mais ainda, o fígado também ele pode pegar aminoácidos, alguns aminoácidos, e pegar esses aminoácidos e transformá-los em glicose. Esse processo de transformação de lactato ou de aminoácidos em glicose, a gente chama de gliconeogênese. Gliconeogênese. O
que é a gliconeogênese? Transformação de substâncias em glicose. Isso é um fato que em humanos é exclusivo ao fígado. Tá? Bom, e daí? O que isso tem a ver lá com o músculo? Isso tem muito a ver com o músculo. Por quê? Essa glicose do fígado pode ser exportada para a corrente sanguínea e chegar lá no músculo. E o músculo vai usar para quê? Vai usar para produzir mais ATPs, né? Vai usar na glicólise para produzir mais ATPs, e aí vai produzir piruvato, vai produzir lactato. Esse lactato chega ao fígado, o fígado faz gliconeogênese, produz glicose, essa glicose, e isso forma um grande ciclo, né? Uma parceria entre o fígado e o músculo. E esse ciclo recebeu o nome de ciclo de Cori, exatamente por causa do pesquisador que descobriu essa integração entre esses dois órgãos. Mas o papel do lactato não fica por aí, tem muitas outras coisas. Como que o lactato sai do músculo? Então vamos lá. Então vocês estão vendo aqui, olha só, lá, perdi-me, lá nós temos o lactato, correto? Dentro do músculo, sarcoplasma, está lá o lactato. E aqui eu estou vendo alguns íons hidrogênios que estão aqui também. Aqui essa linha representa a membrana e aqui, né, nesse símbolo azul, nós temos uma proteína transportadora. Que essa proteína transportadora, ela faz simplesmente o transporte do lactato para o meio extracelular. Só que quando ela transporta esse lactato para o meio extracelular, ela faz isso junto também com o íon hidrogênio. Então, ao mesmo tempo que o lactato sai da fibra muscular, ele leva junto com ele além de ser um aceptor de íons hidrogênio quando o piruvato é transformado nele, né? Piruvato transforma em lactato e aí você tem o hidrogênio sendo captado. Ele também leva íons hidrogênio para fora da célula através desse transportador, né? Então, mais uma vez reforça que aquele papel do lactato espalha pelo organismo todo. E uma série de órgãos vai aproveitar desse lactato. O músculo que está inativo, para produzir energia, ele usa esse lactato. Bom, outro também é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco adora lactato. Então, se tem lactato presente, o músculo cardíaco capta esse lactato e usa esse lactato também para produzir energia, para produzir ATP e utilizar lá nos seus movimentos de contração e relaxamento. Então, o músculo cardíaco também é um grande consumidor de lactato. O maior de todos, já falei sobre eles, é o fígado, é o tecido hepático, né, que pega o lactato para fazer gliconeogênese, né, e produzir mais glicose. E o último que eu vou citar aqui, não menos importante, mas vai ser o último que eu vou falar, é o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é um grande consumidor de lactato também. Ele pega o lactato que chega pela corrente sanguínea e utiliza esse lactato para a produção de energia. Então, só que rapidamente, a gente já pode ver que 4 tipos diferentes de tecidos órgãos
que pegam o lactato que foi produzido pelo músculo e utilizam esse lactato de alguma maneira de forma muito útil, tá? Então, falar que lactato é lixo metabólico, como em alguns próprio músculo que o produziu, mas ele também pode ser consumido por diversos outros tecidos do organismo, inclusive esses quatro aí que eu citei, né, o músculo, os músculos, os próprios músculos, né, o músculo cardíaco, né, o coração, o fígado e o cérebro. Bom, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, a gente encerrando aqui a Via Glicolítica. Como quase sempre eu deixo aqui os meus contatos, né, das redes sociais, e-mail, para aqueles que quiserem enviar alguma dúvida, alguma pergunta, ou até mesmo alguma sugestão, né, para a gente poder tentar melhorar a aula, já possivelmente está sendo novo para alguns de vocês, está sendo novo para a gente também, professor, então qualquer sugestão aí fica bem-vinda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que ela tenha sido proveitosa, não esquecendo de utilizar o material que no início do semestre eu indiquei como consulta, né, para complementar, e espero, mais uma vez, que isso termine o mais rápido possível para que nós possamos voltar às nossas aulas presenciais. Um grande abraço para todo mundo.